Estaremos reunidos nesse vídeo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tema desse vídeo, na verdade esse vídeo é mais uma conversa. Por quê? Porque esse é o último episódio dessa primeira temporada. Talvez tenha, 99% de certeza, se o Marcos e o Cris deixar, a gente vai ter uma segunda temporada. Então deixa aí no comentário, por favor, Cris e Marcos, deixem o Léo falar o que ele tem para falar. Vamos lá. Você não está atrasado. Por quê? Eu mexo muito em rede social. E eu vejo muita gente falando que aos 25, aos 15, a idade X que eles estipulam, a gente deve ter um emprego fixo, deve ter formado, deve ter casa, carro, tá milionário, isso, aquilo. Calma. Calma, porque as coisas não funcionam bem assim. Vamos trazer alguns pontos aqui, algumas coisas que aprendemos durante essa temporada. Você não está atrasado, porque Deus escreveu o seu livro, sua história no livro da vida. E partindo desse ponto, tudo que acontece com você é porque Deus permite. Nossa, Léo, mas você está falando que Deus permite eu sofrer? Sim. Nossa, Léo, você está falando que Deus permitiu que tal pessoa brigasse comigo? Sim. Por que Deus permitiu? Porque Ele nos dá o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nada mais é do que a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, se você quiser se inscrever no canal, ativar as notificações aqui e comentar o que você está achando da série, eu vou agradecer. Se você não quiser, é o seu livre-arbítrio. E por que Deus nos dá o livre-arbítrio? Porque Ele nos dá o amor de pai. E quando pensamos no amor de pai, pensamos naquele amor que vai deixar a gente viver a nossa vida. Claro, com a sua proteção e tudo mais. Devemos sempre buscar aquilo que é certo. Por quê? Porque a partir do momento que buscarmos o que é errado, vamos trazer coisas erradas para a nossa vida. Não pense que só porque Deus ele é onipotente, ele é onipresente. Tem que ver o que significa onipotente depois, para mim não fazer cagada. Não ache que Deus é onisciente, onipresente, que Ele não vai deixar você sofrer. Lembre-se, tudo que você faz aqui tem reflexo no que você vai fazer lá no céu. Se é que a gente vai chegar no céu um dia. Por que eu falo isso? Se é que a gente vai chegar no céu um dia. Porque a gente tem que entender que a gente é pecador, cara. A gente já está numa idade que se a gente não tomar a ciência dos nossos atos e não fazer as coisas acontecerem da forma que tem que ser, vai chegar uma hora que a gente vai ficar estagnado. E ficando estagnado, a gente não consegue se desenvolver e desenvolver a nossa fé. Lembre-se, a fé, ela é como uma planta. E como assim como é uma planta? Vou trazer uma historinha aqui do Padre Léo. O Padre Léo, ele estava para fazer a sua primeira comunhão. Estava muito eufórico e tudo mais. E a catequista, na época, chegou e falou para eles bem assim: eu preciso que vocês tenham uma calça branca, os meninos e a menina uma camisa branca. Porque eles iam fazer lá uma vestimenta especial para aquele evento. Padre Léo chegou na sua mãe, muito menino, chegou na sua mãe e falou isso. Que a professora de catequese pediu para fazer vestimenta e tudo mais. Sua mãe falou, tá bom, filho, vamos conversar. Quando passou alguns dias, o Padre Léo ouviu sua mãe conversando com o seu pai e teve a ciência de que não dava financeiramente para comprar o tecido. Era coisa de 60, 70 centímetros, mas naquela época era muito dinheiro. Ele não dava para comprar aquele tecido. E a criança, como a criança chorou, esguelou isso e aquilo. Foi passando o tempo, a mãe dele chegou pro padre e falou: padre, o meu filho, ele vai receber a Eucaristia. Só que a gente não tem condição de comprar o tecido. É obrigatório ter esse tecido para ter essa calça? O padre falou, não. A senhora já ensinou muita gente, a senhora foi professora de catequese. A nossa comunidade deve muito à senhora. Faz o seguinte, ele vai crismar agora.
Resultado: o Padre Léo, ele crismou no sábado e estava servindo na crisma. Ele fez a primeira comunhão no sábado e estava servindo como coroinha no domingo. Ou seja, ele fez a primeira comunhão primeiro que todo mundo. Isso significa que, nossa, Léo, devemos deixar tudo que temos, se fazer de pobre para Jesus adorar a gente? Não. Devemos ter a pobreza no nosso coração. Por que ter a pobreza no nosso coração? E quando pensamos em pobreza, pensamos naquela pessoa que faz de tudo para ter o seu alimento. E quando eu falo de tudo para ter o alimento, eu vou ser bem sincero e vou falar o português bem claro para vocês que estão me ouvindo. A pessoa come comida podre ou até comida do lixo para não morrer de fome. Como devemos espelhar isso para a nossa fé? Nós devemos entender que somos pobres de coração. Sendo pobres de coração, devemos buscar a Jesus Cristo incansavelmente, como aquela pessoa buscou alimento. Sabe por quê? Porque assim, na história do Padre Léo, a comunidade se tornou grata à mãe dele por tudo que ela fez. E eu pergunto para vocês, ela fez isso por dinheiro, por fama, por status? Ou por simplesmente aparecer na igreja? Não. Ela fez o que era necessário. E, aliás, ela se tornou uma mãe de padre e mãe de santo. Não como você está pensando. Mais mãe de santo, porque o Léo está na fase de canonização. Está em processo de canonização. Enfim, devemos, irmãos, ser pobres de coração o suficiente para entender que somos miseráveis. E sendo miseráveis, nos tornamos o último da fila, para que no céu possamos ser o primeiro da fila. Entende a metáfora? Entende o que eu quero falar para vocês? A gente não deve simplesmente querer status, querer fama, querer isso, querer aquilo. A gente tem que querer ajudar e amar o próximo. Uma das frases que eu mais gosto, e espero que vocês tenham aprendido nessa primeira temporada, que eu até uso no meu Instagram, é pela edificação do amor. Cara, imagine se os jovens da geração antiga tivessem amado mais. Você acha que a gente teria guerras? Acha que a gente teria discussões? Acha que a gente teria brigas? Não. Então devemos nos tornar miseráveis na nossa fé, entender que a gente não é nada, que a gente é só mais um, e fazer com que aquele amor multiplique, que a gente ajude o próximo, ajude os pobres, e quando eu digo pobre, não é quem não tem fome, não. Quando eu digo pobre, é aquele que não tem Deus no coração, aquele que é ateu, aquele que acredita em horóscopo, enfim, a gente não entrar em polêmicas aqui. Mas aqueles que não seguem verdadeiramente Jesus Cristo. E ajudando eles, a gente vai edificar o amor pelo mundo. E essa é a nossa missão. Até mais. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.